vocês podem ver um raio-x de tórax em que na seta aponta uma pronunciada cardiomegalia. Percebam que o ventrículo esquerdo, em especial, está bastante pronunciado. E isso seria uma das manifestações da insuficiência cardíaca congestiva. Existe até uma síndrome falando de cardiomegalia e de hepatoesplenomegalia, ou seja, aumento do coração, aumento do fígado e aumento do baço. Né? Nesse momento, nós mostraríamos para vocês uma cardiomegalia, que, isoladamente, não caberia a nós aqui fazer nenhum comentário acerca do porquê que isso estaria acontecendo. Apenas um slide mostrando a vocês que a cardiomegalia seria uma das possibilidades de manifestações na insuficiência cardíaca congestiva. Qual que seria o tratamento farmacológico, que seria o motivo que nos leva a esta aula de hoje? Uma vez tendo mostrado, feito uma panorâmica para vocês do que seria esta insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, a fisiopatologia da mesma, estaríamos agora mostrando, apresentando o tratamento farmacológico da mesma. Pois bem, são disponibilizados uma série de medicamentos que poderão e deverão, na maioria dos casos, serem utilizados. São usados os beta-bloqueadores, poderiam ser usados drogas digitálicas, poderiam ser usados diuréticos diazídicos ou diuréticos de alça, poderia ser utilizado diuréticos poupadores de potássio, e neste caso o diurético de escolha seria a espironolactona, por motivos que nós vamos discutir. Poderia ser utilizado inibidores da enzima conversora da angiotensina, seria os IECAs, e em alguns casos substitui-se os inibidores da enzima conversora de angiotensina pelos BRAs, ou seja, pelos bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, que a gente chama de BRA ou ARA2, que são os antagonistas dos receptores da angiotensina 2. Bom, este seria o arsenal básico terapêutico para tratar o paciente. É claro que em alguns casos, os pacientes, dependendo do agente causal e da comorbidade que o paciente possa vir a ter, ele pode, no caso de diabético, estar fazendo uso de antidiabéticos orais e injetáveis. No caso de pacientes que tenham problemas circulatórios importantes, antiagregantes plaquetários, ou seja, você teria uma série de fármacos que poderiam estar sendo agregados a esse tratamento. Nós estamos aqui mostrando, apresentando o tratamento, ou seja, a farmacologia básica das drogas usadas na insuficiência cardíaca congestiva, sem analisar a possibilidade de outros medicamentos que poderiam ser usados em comorbidades que esse paciente poderia apresentar. Bom, aqui uma observação, um trabalho a efeito dos beta-bloqueadores adrenérgicos cronicamente utilizados na cardiomiopatia congestiva. Esse trabalho foi publicado em 1975 e ele, naquela época, já alertava para um fato que hoje nós sabemos e é tido como um fato bastante importante no tratamento da insuficiência cardíaca. O que nos mostra esse slide? Bom, literalmente, toda uma geração de médicos cresceu acreditando no dogma de que se devem evitar os beta-bloqueadores nos pacientes com insuficiência cardíaca. A justificativa era que os sintomas da insuficiência cardíaca
iriam piorar com a redução da contratibilidade miocárdica e com a reversão de qualquer elevação compensatória do estímulo simpático. Esta ideia foi desafiada em 1975, quando um estudo sueco descreveu que o uso a longo prazo de beta-bloqueadores proporcionou grandes benefícios em pacientes com insuficiência cardíaca crônica causada por cardiomiopatia. O que isso quer dizer? Que no passado imaginava-se que os beta-bloqueadores poderiam piorar o quadro da insuficiência cardíaca congestiva, coisa que hoje a medicina já não pensa dessa forma. Tanto que se usa no arsenal terapêutico, o uso de beta-bloqueadores no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Bom, quais são os beta-bloqueadores? Por este slide, você pode observar que existe aí vários beta-bloqueadores. E eu destaquei, esquecendo os nomes comerciais, que foram colocados ao acaso apenas para facilitar a memorização de alguns deles, nós sabemos que os beta-bloqueadores são basicamente utilizados no tratamento do paciente com insuficiência cardíaca congestiva, são os três: o bisoprolol, o metoprolol e talvez o mais utilizado de todos e o mais bem estudado, o carvedilol. Então, esses três que estão grifados em preto ali, o bisoprolol, o metoprolol e o carvedilol, são, entre os beta-bloqueadores, as drogas de escolha no tratamento do paciente com insuficiência cardíaca congestiva. E, esquecendo também as doses, porque cada caso é um caso, né? Isso foi tirado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ali existe um quadro mostrando isso daí, mas cada caso é um caso, né? Ou seja, o bisoprolol, o metoprolol e o carvedilol seriam as drogas de escolha, sendo que o carvedilol, além de produzir uma ação beta-bloqueadora, ele também tem uma ação anti-alfa-1 adrenérgica. Ou seja, ele ainda produz uma ação vasodilatadora, o que, neste caso, seria altamente eficiente para os pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Mas, professor, por que então os beta-bloqueadores, que antes de 75 eram considerados deletérios, passaram a ser considerados benéficos? Bom, pelo simples e bastante motivo de que, como o débito cardíaco está baixo, a estimulação dos baroreceptores aórticos, como já foi dito, levaria a uma descarga noradrenérgica neste coração. E essa descarga noradrenérgica, como também já foi dito, ela seria deletéria para este coração, porque eu estaria aumentando o trabalho cardíaco de um coração que se encontra com prejuízo na capacidade contrátil. E este aumento do trabalho cardíaco